Aleluia. Aplauda o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Ele está olhando para a igreja dele hoje, dizendo: obrigado, porque eu sou bem-vindo, porque entrei no seu coração, porque entrei na sua casa, porque entrei nos teus sonhos, porque entrei no teu trabalho, porque entrei na tua escola. O Espírito Santo de Deus é bem-vindo, e Ele vai transformar, Ele vai agir, Ele tem poder para fazer, porque Ele é Deus, é um Deus pessoal, o Espírito Santo. Aleluia. Deus abençoe, meu irmão, creia nisso. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Ei, Espírito Santo, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, meu amado irmão. Fique confortavelmente sentado. Graças a Deus, graças a Deus. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Sinta o abraço dele aí. Sentiu o abraço de Deus? Amém. Irmãos, quero pedir um instante da sua atenção para nós estarmos orando. Você pode olhar para o lado. Muitos dos nossos irmãos hoje não puderam estar conosco, não é? Alguns, a grande maioria, foram fazer um concurso público hoje, prestar provas. Eu gostaria de convidar você a curvar a sua cabeça aí. Nós vamos orar por eles. Orar para que Deus faça a sua vontade, que faça e abra as portas, se assim for. Nós vamos lembrar dos nossos irmãos, a cada um que Deus vai estar abrindo essas portas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos, ó Deus, nesta hora, intercedendo e agradecendo, meu Deus, já pela obra que o Senhor já fez na vida dos nossos irmãos que estiveram neste dia prestando provas em concursos públicos. Meu Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor colocou na vida desses irmãos. Nós, Pai, queremos pedir a Tua bênção sobre cada um deles. O resultado já está nas Tuas mãos. O Senhor é soberano para fazer o que bem Ele entender. Faça a Tua vontade na vida de cada um deles, de cada uma delas, e que a Tua presença se faça real a partir de agora nessa história, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, sentados como estamos, no Evangelho de João, no capítulo 14. Vamos continuar esta série que estamos vivendo. Hoje encerramos esta série no mês de março, o caminho de casa. E hoje vamos pensar um pouco na continuidade do texto que lemos no domingo, e alguns domingos atrás, quando conversamos, no primeiro domingo para retrasado, quando refletimos um pouco no texto de João, capítulo 14, não é? Hoje, de forma especial, o versículo 6. Vamos ler juntos Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Amém? Vamos continuar assentados, mas com a mesma reverência que a palavra de Deus assim merece. Vamos estar lendo e peço e convido você a deixar a sua Bíblia aí ligada ou aberta, não é? Para que possamos meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz no versículo 6: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ler mais uma vez? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ler todos juntos, toda a igreja. Vamos acompanhar aqui no telão para lermos uma versão única e unirmos as nossas vozes no texto da palavra de Deus. Vamos ler então? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, querido. Este é um texto lindo, um dos textos mais maravilhosos de apresentação que Jesus faz de si mesmo. Se existe uma mini biografia que Cristo faz de si, é esse texto aí. Mas interessante, irmão, se a gente começa a parar para pensar, em que ocasião, como foi e o que motivou Jesus a falar isso? Nós já vimos de cara, todos nós, que isso é uma
Quem está vivo diz amém. Amém ou não amém? Isto é uma resposta de Jesus para um grupo. Que grupo é este? Vamos ler, já que você está com a sua Bíblia aberta, João capítulo 14 mesmo. Vamos voltar no versículo 1. Jesus estava falando e já inicia-se com uma promessa extraordinária. Nós meditamos uns domingos atrás sobre isso, nesta série de março, o caminho de casa. Pensamos um pouco nesse texto, amados. Vamos ler de novo, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos o quê? Lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas aí vem o versículo 4: e para onde eu vou, conheceis o caminho. Aqui Jesus declara, ele está falando com o grupo dos seus discípulos ali. É um tete a tete, um face a face mesmo, pertinho, um dos outros ali, uma reunião informal desta casa que Jesus formou para si com esses seus discípulos. Talvez tivesse um ou outro discípulo de um pouco mais distante naquele lugar, mas aqui Jesus ele afirma, ele olha para essas pessoas que estão seguindo a ele e diz: o caminho, vocês conhecem o caminho. Jesus afirma isso. Versículo 4 diz: olha, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Mas aí vem o versículo 5, uma pergunta de um camarada corajoso. Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. E como podemos saber o caminho? Aqui, Tomé, ele é nada mais, nada menos do que um espelho do que os outros ali estavam. Vivendo, pensando. Tomé, ele olha nos olhos de Jesus e simplesmente faz uma declaração e uma pergunta também: Senhor, nós não fazemos ideia para onde o Senhor está indo. Nós estamos ouvindo de uma promessa extraordinária: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O Senhor se colocou de uma forma tão única nessa promessa, tão especial, mas a gente não sabe para onde o Senhor está indo. Por favor, Senhor, nos mostre o caminho, porque nós queremos ir para este caminho. Nós queremos trilhar este caminho, Senhor. Nós queremos viver tudo que existe nesse caminho. Nós não vamos nos direcionar para nenhum outro lugar, por nenhum outro caminho. Nós queremos viver o que está direcionado a esse caminho. E talvez a expectativa deles foi, de repente, apresentar um ponto geográfico. Fosse apresentar algo único que levasse com mais poder palpável a experiência cristã daquele grupo que estava ansioso por uma resposta de Jesus. E a resposta de Jesus é essa que nós lemos hoje. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas a continuidade desse texto, ela é um sumário de algo muito especial, de uma necessidade de lar, de casa, de a gente compreender esse caminho. O versículo 7 diz: se vocês me conhecessem bem, vocês também conhecerão o meu Pai, e já, desde agora, o conheceis e o tendes visto. Verso 8, disse-lhe então Filipe: Senhor, então mostra-nos o Pai, e isso já nos basta, só isso eu quero conhecer. E o versículo 9, respondeu-lhe Jesus. Eu imagino talvez que Jesus mudou até a velocidade da voz para dizer isso. E disse: há tanto tempo que eu estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe. Quem me viu, a mim, vê também o meu Pai. As palavras que eu vos digo, verso 10, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Lindo demais isso, gente. A gente poder compreender como é essa experiência de estar no caminho de casa. A gente tem feito um passeio. Perceba, queridos, que a experiência de Jesus, o relato sobre a vida de Jesus nos evangelhos, especialmente no evangelho de Lucas, não é o evangelho em questão que estamos lendo, mas ele é uma conexão, como os 4 assim também são.
eles apresentam a Jesus o seu ministério como uma viagem da Galileia para Jerusalém, da periferia para o centro, daquilo que é menos importante aos olhos humanos para aquilo que é mais importante, mais, como poderia dizer, mais, que apareça mais. De forma simbólica, é a mesma estrutura da viagem que Jesus quer fazer na minha vida e na tua vida. Nos tirar das simplicidades, na situação de planos de vida, naquilo que Deus quer fazer na minha e na minha mente, na tua mente, na nossa consciência diante dos desafios que temos, e nos levar para o centro da vontade dele. A maneira como Jesus quer nos tirar de muitas ideias que nós temos, às vezes até erradas, sobre a palavra e sobre ele, e compreendermos esse caminho que nos leva de volta para casa, esse caminho que nos leva para compreender o sentido pleno de estar em casa, no lar, vivendo com Jesus. Isso é extraordinário. Os discípulos passaram, irmãos, 3 anos e meio vivendo com Jesus, olhavam para Jesus. Já imaginou o que seria isso? Andar com Jesus, viver com Jesus, olhar para ele face a face, ouvir o timbre da sua voz. Eu imagino que talvez em algum cantinho Jesus pudesse cantarolar algum cântico muito especial. Por exemplo, existe um cântico judaico que geralmente se canta para celebrar vida e vida em abundância. Eu lembro que quando nós fizemos o culto do bebê da Isadora, que está ali, está um xodó hoje, hein, Júnior? Vem um pouquinho mais para cá. Irmão, vocês viram a Isadora? Depois você olha de perto. Olha o casaquinho chique dessa moça. Deus é bom demais. Obrigado, Júnior. Eu pude cantar aqui, ela ainda, eu nem conhecia, nós nem víamos ainda o rostinho dela. Estava no barrigão da Aline ainda. Lembra, Aline? E nós cantamos, que é um hino de celebração de vida. Muito comum entre os judeus. Muito comum. Aonde se pega e se pede a palavra de Deus, cânticos que existem na cultura judaica. Talvez Jesus estivesse na beira, debaixo de uma árvore e cantarolasse, os judeus, os discípulos que estavam ali próximos, pudessem ouvir Jesus cantar, bem de pertinho, o timbre da voz, como filho de Deus, como um crente de verdade, que vibra e canta. Talvez ele cantasse ali pertinho. Ose shalom diromah, Oya se shalom aleinu, ve'al kol Israel v'imru amém. E cantando, ó Deus de Israel, nós cremos que o Senhor está conosco, cantando, vivendo. Você não gosta de gente feliz andando com a gente? Gente que confia nas coisas. O mundo está desabando mesmo. Você olha, a pessoa está lá, firme, não, vai dar certo. Meu Deus é forte, não tem aquela música? O meu Deus é forte, não é? E ela vive isso, ela realmente entroniza a promessa de Deus aqui dentro, irmão. Chamado para nós hoje é nós entronizarmos a promessa de Deus, não lá, de repente, no bidê de casa, no altar de oração, não, é aqui dentro, não é na igreja, é dentro de mim. Lembrem-se, a viagem extraordinária de Jesus na vida, na minha vida e na tua vida, ela vai ser de dentro para fora, da periferia para o centro, das extremidades da vida para dentro do meu e do teu coração, amém? É da onde as coisas extraordinárias vêm. Aonde estiver o meu e o teu coração, ali vai estar o quê? O nosso tesouro, a nossa prioridade de vida, caminho de casa. Jesus estava apresentando o caminho para esses discípulos. É bem verdade aqui que Jesus, ele não foi tomado, irmãos. Não quero transparecer isso. Nada pegou Jesus desprevenido. Nada foi uma surpresa para Jesus. Nada foi decepcionante para Jesus. Mesmo encarnando humanamente para passar o processo do pagamento do pecado, manifestar a graça diante de mim e de você, nos alcançar, independentemente, nossa, a língua travou, irmãos, independentemente, minha água está aqui, já vou tomar, independentemente da minha aceitação ou não, essa graça está aí jogada, para eu grudar nela e começar a transformar a minha vida. É uma graça que ela busca, ela
Não pede simplesmente, olha, vamos consertar a vida. A hora que a vida consertar, eu chego e estou aí lindinha, serelepe, pimpolho, para você me pegar e viver comigo. Não é assim. É uma graça que vai nos prevenindo e tentando entrar no nosso coração a partir do meu e do teu livre-arbítrio. É esse tipo de experiência que nós somos chamados hoje a compreender ao lado de Jesus. Jesus não foi pego de surpresa em nada no seu ministério. Ele era 100% homem, mas 100% Deus, conhecia tudo e todas as coisas. E como Deus e também como homem, ele vivia, ele não deixa mais ou menos isso. Se eu boto minha mão aqui, eu sou um cego, irmãos. Sim ou não? Sim ou não? Quem está vivo diz amém. Eu me torno um cego fazendo isso? Não, eu simplesmente coloco-me a limitação de não enxergar. Eu vou andar até aquela porta e faço isso. Eu não quero enxergar. E eu preciso me redirecionar nisso. Eu não deixo de ver. Mas eu opto por um momento, devido a um desafio talvez que me impostam. Pastor, duvido se eu chegar naquela porta com os olhos vendados. É um desafio que eu tenho que cumprir sem aptidão de ver. Mas eu não deixo de ver. Foi isso que Jesus fez com a sua divindade. Ele não deixou em nenhum momento de ser Deus. Mas ele usurpou do benefício de como Deus. Ele simplesmente, em alguns momentos, ele manifestou a sua divindade para que não tivesse nenhuma dúvida de que ele era o Filho de Deus. Amém? Pergunte para a pessoa ao seu lado: você conhece esse Jesus? Pergunte. Esse é o nosso Deus, Cristo Jesus. Jesus simplesmente olha para Filipe e fala, depois dessa resposta, olha para Tomé e olha para essa resposta de Tomé, e ao mesmo tempo uma pergunta que ele faz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, não fazemos ideia, mas meu Deus, como podemos saber para onde vai o caminho? Ou aonde eu encontro esse caminho? Irmãos, a mente materialista daqueles judeus, ela estava completamente ainda focadas em um reino estrutural. Em algum momento, em alguma singularidade mesmo própria daquele povo, a expectativa que aquele príncipe dos céus, agora estabelecendo o seu reino, ele iria inaugurar um grande castelo gigante, talvez ali com um policial gospel que fosse arrebentando tudo e todos para que Israel triunfasse em todo momento. Eles viveram tanto tempo com Jesus, mas não compreendiam qual era esse caminho. E Jesus olha para Tomé e fala simplesmente, esse que é um dos textos mais extraordinários: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, a pergunta que eu lhe faço é, a pergunta de Tomé feita a Jesus era a dúvida sobre o quê? Sobre só os vivos, sobre um caminho. Em que momento Tomé disse: Senhor, mostra-nos a verdade, Senhor, mostra-nos vida? Nós queremos isso. Pergunto para você, em que momento eles direcionam essa pergunta para Jesus? Só que, irmãos, Jesus, ele não responde às minhas e às tuas inquietações, e também não respondeu às inquietações e dúvidas dos discípulos de forma superficial. Ele apresentou como eu vivo, como eu sustento e como eu posso esperar a vida nesse caminho. Aqui ele estava dizendo que tipo de caminho é esse. Não é um caminho humano, não é um caminho feito por mãos humanas. Ele disse: eu sou o caminho. Aqui se coloca de forma muito especial, meus irmãos, de que tudo que nós precisamos para a nossa salvação está em Jesus. Amém? Não está nas minhas forças, não está no céu, não está em nenhum outro lugar a não ser único e exclusivamente na pessoa de Jesus. Ele é tudo para todos. Ele é tudo para você? Diga: Jesus é tudo para mim. Diga sorrindo: Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim, Ele é tudo para mim. Eu vi um senhor nesse final de semana,
Renata e eu estivemos participando de um encontro de casais. E eu gostei muito, caprichei, viu, irmãos, nas declarações, cantei, fiz um negócio bonito lá. Garanti a casa. Mas eu gostei muito da declaração de um amigo meu. Ele levantou, foi até lá e falou assim: olha, eu não vou dizer para você, meu amor, que eu te amo muito, porque muito ainda é quantitativo e existe algo talvez ainda a ser conquistado. Por isso eu te amo tudo. Uau, irmãos, fala dizer para mim. Você que está com a tua esposa do lado, fala para ela aí, ó, eu te amo tudo. Fala, esposona. E se você não tem, faz na promessa, irmão. Olha, eu amo o Senhor, vou amar tudo em nome de Jesus. Mas eu achei, irmãos, encantador, encantadora a definição disso. Quando algo é suficiente para mim, ele não deve, não pode, nós não vamos medir nunca. É tudo, simplesmente tudo. Jesus não deixou dúvida de quem é esse caminho. Ele simplesmente disse: eu sou o caminho. É eu que sou o caminho. Mas aí ele pegou e colocou assim, simplesmente, imagine um caminho, irmãos. Imagine um caminho aberto diante de uma mata. Um caminho traçado, um caminho aberto, diante das mazelas extraordinárias e perigosas de uma selva. Era assim que se encontrava o mundo antes de Jesus vir. Uma selva entrelaçada nos mais diferentes tipos de hostilidade, de pecado, de morte e de destruição. Assim estava o mundo. O fato de Jesus se dar como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele abriu uma clareira naquela mata. Quem já viu uma clareira sendo aberta sabe. O caminho ele simplesmente se estende diante daquela floresta extraordinariamente perigosa. Os perigos estão ali, continuam um do lado do outro, mas abriu-se um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Nesse emaranhado de dúvidas, de problemas, aonde nós hoje vivemos cada vez mais os conflitos entre o bem e o mal, conflitos entre valores que Deus especificou. Nós cremos e sabemos das profecias bíblicas sobre a volta de Jesus e cada vez mais as subtilezas do inferno tentam encontrar em mim e a você um campo vasto e próspero, e fértil, melhor dizendo, para que essas dúvidas e uma vida pela metade com Deus produza frutos e a gente possa espalhar ainda mais essa secularidade da vida cristã. Jesus simplesmente fala de forma precisa: eu sou o caminho, eu abro um caminho nessa clareira. Mas eu também sou o quê? A verdade. Irmãos, a verdade ela tem um papel importante na minha vida e na tua vida, porque ela é o asfalto da nossa sustentabilidade como filhos de Deus. Nós nunca chegaremos a lugar nenhum sem a verdade. Verdade, a palavra de Deus, a verdade da palavra frutificando dentro de mim, ela é a minha solidez neste caminho. Porque se abrisse esse caminho nessa clareira, sem um solo firme, na primeira tempestade, simplesmente o que acontece com esse caminho? Ele desanda. Não estou dizendo aqui, meus irmãos, que o sacrifício de Cristo por si só não é suficiente, não é isso que eu estou dizendo. Ele pagou o preço do pecado, mas Jesus não faz uma obra pela metade. Esse caminho de casa Ele quer fazer de forma plena na minha vida e na tua vida. Então Ele abre o caminho e faz uma estrutura segura para eu poder caminhar nesse caminho. Qual é essa estrutura? A verdade. Ele sustenta este caminho único e exclusivamente pela verdade. E aí é um convite, irmãos, para a gente nesse caminho de casa, a gente voltar os nossos olhos para a verdade. Nós não podemos nos contentar com as descrições deste mundo sobre aquilo que Deus já colocou um ponto final. A grande estratégia do inferno, meu irmão, na minha vida e na tua vida, é colocar um ponto de interrogação onde Deus já colocou um ponto final. É tentar cavocar algum problema, alguma luta, algum revés, alguma queda passada, alguma falta de convicção nos valores bíblicos e tentar mexer aí, colocar uma dúvida, colocar uma relatividade aonde Deus já colocou um ponto final e quer: olha filho, olha para frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu caminho em direção ao alvo, vou viver o que Deus quer para mim. Entende, irmãos? Como é que eu faço isso? Verdade. Eu preciso da verdade de Deus clara, de forma constante na minha experiência, ao andar no caminho de Deus. Senão, irmãos, eu estarei andando nesse caminho
e ele vai, na primeira tempestade, o solo não vai ser firme. E a verdade me ensina que ser livre é fazer aquilo que é certo, é viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Se a palavra de Deus disser que é verde, irmão, é verde. Não é verde fosforescente. Se a verdade de Deus falar que é preto, não é um cinza, ou os tons de cinza, como estão na moda aí, né? Se é branco, não é um branco gelo. Tem essa cor? Nem sei se tem. Tem branco gelo. Deus, ele é específico comigo. E na necessidade daqueles discípulos, irmãos, nada mais, nada menos do que prefigura para mim e para você hoje. Senhor, eu estou na igreja há quanto tempo? Eu estou vivendo com Jesus, eu quero viver um momento especial, ou eu já me perdi em algum momento, mas eu quero saber, Deus, como é que eu faço para estar em casa, me sentir em casa? Conversei e trabalhei no início do meu ministério com um pastor que pregava a multidões, mas ele dizia certa vez em um dos seus livros: eu estava pregando a Jesus dentro da igreja, mas eu estava perdido. Porque eu comecei a pensar que o caminho da minha salvação era aquilo que eu fazia. Que chegaria às bênçãos e à verdade de Jesus pelas minhas convicções, pela minha habilidade de manusear a palavra de Deus. Até o dia, diz esse meu amigo, que eu compreendi que Jesus é tudo. De que Ele é a única coisa que eu preciso para voltar para casa. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Aí você imagina, continua imaginando esse caminho, aquela mata perigosa onde Jesus disse: eu sou o caminho, e abriu uma clareira, um caminho especial, e agora o chão não é mais um chão bruto, uma areia uniforme, mas simplesmente é nada mais, nada menos do que um chão especial, um asfalto extraordinariamente pavimentado, lisinho. Nessa verdade, nesse caminho que Deus nos coloca, nessa clareira chamada mundo, Ele vai de forma precisa, Ele coloca os limites desse caminho. Sabe aquelas riscas da estrada amarelinha? Você já viu os caras pintando? As equipes, as indústrias, né, contratadas pelo governo para pintar e limitar uma estrada. A maneira precisa com que eles têm que administrar aquilo. A tinta não pode vazar nem para a esquerda nem para a direita. Existem moldes especialmente produzidos para que eles possam trabalhar isso, para que eles possam limitar o caminho. Não estão deformando o caminho ou colocando de repente mais empecilhos ou uma forma de travamento. Pelo contrário, essas linhas simplesmente vão trazer para mim e para você segurança. Limite não é tolimento, limite é segurança. E aí a gente começa a entender um Deus que, além de abrir um caminho e de pavimentar esse caminho para mim, Ele me ama tanto que Ele simplesmente vai colocando uma linha que me direciona no sol extraordinário de uma manhã, mas como também nas rajadas de uma tempestade à noite. Em cada lumiar dos trovões eu vou ver ali as faixas de limite que me direcionam até o Pai. Esse é o caminho, essa é a verdade. Mas aí, irmão, você está andando nesse caminho pavimentado agora. Você descobre um solo firme de se andar na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a verdade, diz a palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e você vai começar a ter uma expansão de mente, uma expansão de consciência, realmente uma vida transformada. E aqui Jesus disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida que Deus quer que eu e você tenha, que nós tenhamos, é uma vida em abundância. Não é uma vida pela metade, não é uma vida sem brilho, não é uma vida sem cor. As festas do inferno são cheias de cor. Por que nós, como filhos de Deus, que conhecemos o caminho, a verdade e a vida, vivemos uma vida no preto e branco?
As festas do inferno são extremamente embaladas pelos hits de sensualidade, de apelo ao corpo, de desvirtuamento da mente do Filho de Deus. Por que a nossa experiência, irmãos, não pode ser uma experiência regida pelo Maestro do Universo, Cristo Jesus, e a minha vida e a tua vida ser um hino e louvor a Deus? Jesus estava olhando para aqueles discípulos que estavam confusos com os valores que foram traçados por ele no seu evangelho. Ele simplesmente coloca: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, você não precisa dela no caminho, e eu sou a vida. Uma vida feliz, uma vida que você vai ter uma expectativa de um Deus que alimenta a minha, a tua esperança, que renova a sua misericórdia na minha vida e vai dizendo: filho, pisou na bola, ok? Tem coisa que a gente vai viver então de forma diferente, mas vamos nessa, porque eu acredito em você. Eu amo você, meu filho. Eu tenho projetos para você, e não há lugar que você tenha ido que eu não possa experimentar um resgate do teu coração. Mas Deus, eu te vejo. Não. Além de você olhar para mim, eu quero que você ande comigo. Além de você andar comigo, eu quero que você tenha uma experiência comigo, a ponto de você olhar para a verdade de Deus e você se contentar com a verdade absoluta que existe na palavra de Deus. E aí isso vai produzir o que, irmão? Vida. Vida feliz. Vida. Um dos primeiros compromissos aqui na igreja, nós tivemos um retiro de famílias. E nós fomos para a nossa chácara. E no devocional lá eu pude dividir uma reflexão, uma historinha que mexeu muito com o meu coração um tempo atrás. Num grande reinado, havia um servo muito especial do rei. E ele o tempo inteiro dizia: tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. E ele falava com um sorriso contagiante: tudo que Deus faz é bom. Poxa vida, os bois saíram do cercado, estão correndo, e ele começava a correr com o outro companheiro, trabalhando: tudo que Deus faz é bom. E eles corriam e corriam, a ponto de alguns ficarem indignados, outros acharem um maluco: tudo que Deus faz é bom, chegou. Um dia ele foi convidado, tudo que Deus faz é bom, foi convidado para passear numa caça especial com o rei. E na hora que o rei estava arrumando aquelas espingardas, uns tempos diferentes, onde se colocava ali a pólvora e todo o processo para que saísse o tiro, ele bateu com muita força no varonete e simplesmente estourou, e o tiro arrancou o seu dedo polegar. O servo imediatamente olha para o rei: Senhor, vamos ver isso aí, tem que estancar esse sangue. Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é bom. O rei ficou indignado com aquele servo. Como que tudo que Deus faz é bom? Meu dedo foi decepado, acabou. Ele ficou tão irritado que ele simplesmente mandou aquele servo ser preso, aprisionado no calabouço do castelo. Cicatrizou a mãozinha do rei. O rei então se direciona a uma nova caça, leva um outro servo, e o tudo que Deus faz é bom continuava lá na prisão. Aquele rei agora, com a mãozinha no 4, caminhando e buscando uma mira melhor para encontrar os animais da sua caça, foram surpreendidos por uma tribo de canibais, que pegaram eles, já começaram a cantar, colocaram amarradinho. Tem o desenho que a gente vê do Pica-Pau, lembra aquele desenho? Bota aquele caldeirão, lembra do Pernalonga? Cortando a cebola, a cenoura, e aí aquele caldeirão e os caras dançando, e eles ali fervendo já no caldeirão. Só que antes deles degustar a carne humana, registros históricos isso, irmãos, eles tiravam os corpos a serem comidos ainda vivos do caldeirão, e eles verificavam, faziam uma análise do corpo se não tinha nenhum defeito físico, porque eles entendiam que um defeito físico era uma visita dos inimigos dos deuses dos quais eles serviam. Então eles simplesmente descartavam e mandavam a pessoa correr dali, por isso ela precisava estar viva. E na hora que fizeram a vistoria no servo do rei, o camarada perfeito, intacto, esse vai, vamos já delinear a picanha, aqui tudo certinho. E quando foram revistar o rei, perceberam que ele era o quê? Não tinha um polegar. Gritaram para ele: imundo, imundo, saia daqui. Ele saiu correndo, mas ele saiu correndo feliz. Obrigado. E ele lembrou de quem? Do tudo que Deus faz é bom. Puxa,
tudo que Deus faz é bom mesmo. E olha a injustiça que eu fiz com aquele meu servo, vou correr até ele. Chegou lá no calabouço, ele mesmo não mandou que nenhum outro centurião ali fosse abrir, simplesmente ele corre, ele mesmo com as chaves das prisões, ele abre e fala: meu querido servo, me perdoe. Ele se prostrou diante do servo: me perdoe, porque eu te prisionei. Realmente tudo que Deus faz é bom. Perceba, se eu não tivesse perdido meu dedo, eu estaria agora sendo comido por uma tribo de canibais. E aquele servo olhando para ele, dando risada, bateu na cabeça do rei: meu rei, tudo que Deus faz é bom. Porque se eu tivesse com o Senhor, eu já estava sendo comido agora, porque eu tenho todos os meus dedinhos. Tudo que Deus faz é bom, rei. E eles abraçaram e viveram. Tudo que Deus faz é bom. Meu irmão, tudo que Deus faz é bom, porque é todo o caminho que Ele abre, que Ele subsidia a verdade na sua palavra, vai trazer vida para nós, vai fazer isso aqui, ó. A gente vai sorrir e vibrar com Deus, mesmo que algumas pedras que sustentam, algumas linhas nessa estrada sejam diferentes. Às vezes a gente olha, puxa, o asfalto, ele é tão grande, Deus, olha como ele vai grande, mas tem uma linha só aqui. Por que essa linha é aqui? Eu posso andar por aqui, eu estou vendo que tem asfalto, mas filho, anda dentro da linha, siga a linha, porque eu sou o caminho, eu sei o que tem aqui, eu sou a verdade. Ande pela verdade, esse limite, esse calçamento, porque daí você vai produzir vida, você não vai ser qualquer um. Diga: eu não sou qualquer um. Você é um filho de Deus, que Ele acredita em mim, Ele acredita em você, e não há nada que nos separa do amor de Deus. Você tem promessa para a tua vida, agarre-se nessa promessa, porque Deus é fiel e justo. O nosso Deus é um Deus que não brinca em serviço, Ele não terceiriza o seu trabalho em meu e teu favor, Ele não manda a galera do céu chegar para mim e para você e agir em nosso favor. Ele mandou o melhor do céu, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele não terceiriza a sua graça. Quero aqui testemunhar, irmãos, algo que eu tenho vivido nesses últimos dias. Tenho feito visitas, pensando nessa série que nós tivemos no mês de março, o caminho de casa, a promessa de um Deus que é Pai e que sustenta os caminhos. Como chego lá para eu me sentir em casa com Ele? Eu ouvi essa semana algo: pastor, temos uma igreja que precisa de transformação de vidas. Isso veio ao encontro com aquilo que Deus ministrava no meu coração. Tenho pesquisado, tenho corrido atrás de irmãos. Haverá um mover de Deus nesta igreja, irmãos. Nós vamos, em nome de Jesus, terminar de formatar um processo que nós vamos viver aqui, onde nós vamos multiplicar transformação de vida, caráter de Deus na nossa vida. Vamos compreender essa verdade de Deus e, acima de tudo, viver um tempo de multiplicação de almas que você e eu, nós não experimentamos ainda. Mergulho nessa promessa de Deus para esse lugar. E haver um tempo, irmãos, essa semana, que eu me derramei na presença de Deus, dizendo: Deus, eu não tenho consciência disso, como eu vou fazer? Me dá um sinal, meu Deus, de que o Senhor está nisso, de que não é de repente uma ideia humana, de algo que queira de repente satisfazer as convicções de crescimento de igreja. Fala comigo, Senhor. Porque eu estava preparando essas mensagens e eu falava de um Deus que tem um caminho, uma verdade, uma vida. Eu falava: Deus, eu preciso viver isso dentro de mim. Isso me incomodava, irmãos. Chego de manhã aqui, me ajoelhava nesse altar e dizia: Deus, nossa igreja precisa ser cada vez mais uma igreja viva, que compreenda o Espírito Santo na sua vida. Temos aqui, irmãos, reuniões muito felizes. Ama cada um, intercedo pela sua vida. Mas Deus tem mais. Você crê que Deus tem mais? Você crê, meu irmão, que Deus tem mais para nós? Deus tem muito mais. Uma experiência viva para cada um de nós nesse lugar.
E eu fiz um pedido para Deus, não falei para ninguém. Falei: Deus, o Senhor vai me dar um sinal que tem tudo a ver com o início desse processo. Há um tempo atrás nós recebemos aqui na igreja, toma essa liberdade por ser o pastor desses queridos, por acompanhá-los todos os dias, por já ter chorado com eles, por ter abraçado a eles. Então me sinto na liberdade de testemunhar, porque isso é vitória. Primeira vez que nos conhecemos, a igreja vivia em festa. Era um projeto especial de Deus. Essa família chegou pertinho da gente, a gente começou a viver junto, experiências lindas. Cada vez que ele chega na igreja, a gente já sabe, só pelo ronco do mãozão, vum, vum. Tive a alegria de ir numa das minhas visitas, ir com a irmã Iracema e a irmã Doni, no nosso projeto de Natal. E nós vimos a casinha que eles moravam. Era uma casa que Deus providenciou para eles. Mas devido, irmãos, aos ventos, a casa ela se desviou e ela ficou escorada num poste, aqui no Parolim. Sem aquele poste, ela teria ido para o chão, né, Everson? E Deus segurou. E no meu pedido particular com Deus, eu disse: Senhor, o Senhor vai me dar um sinal de que esse plano para a tua igreja, de nós instituirmos nada daquilo que você já viu, já leu, já pensou. Um projeto para nós termos nos lares das pessoas, aqueles que quiserem entrar, um projeto de transformar o seu lar um lar de esperança. Grupos de crescimento. Eu disse: Senhor, o Senhor vai falar com que alguém chegue para mim e diga: eu quero participar disso. Domingo passado eu estava na porta, alguém chegou para mim e disse para mim assim, começou assim: pastor, Deus já separou aqueles que vão lhe ajudar nisso. Eu nem tinha falado para esse irmão. Aqui, irmãos, neste lugar, Deus fala. Deus transforma vidas aqui. O reino de Deus também está aqui. E eu fui com essa palavra a semana inteira, irmãos, chorando com Deus. E aí eu recebi a resposta. O Everson e a Lucilene chegaram para mim e falaram: pastor, não vamos mais morar naquela casa caída. Nós temos uma nova casa. Amém, irmãos? Uma casa grande. Só não vai agora ainda, pastor, que as caixas estão tudo lá desmontadas, a gente tem que ajudar a melhorar. Mas Deus deu a nossa casa. Ainda não é a definitiva, mas é a nossa casa. Não tem nada escorado, não tem poste, pode chover, pode dar vento, é a nossa casa. E a Lucilene emendou dizendo: pastor, e lá nós vamos formar um grupo para orar. Aleluia, irmãos. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus fala. Deus fala, meu irmão. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Deus fala. Deus está cada vez mais comprometido comigo, com a tua vida. E nós veremos neste lugar vidas sendo transformadas. Por que não hoje? Por que não começarmos a viver esse plano de Deus hoje? Você que tem experimentado no teu coração aí querer mais de Deus? Nessa jornada que fizemos em março, o caminho de casa, algo foi despertado no teu coração, já puxa, o mesmo Deus que respondeu para Tomé e para Filipe, o mesmo Deus que utiliza de cada um de nós, que deu uma casa para vocês, que vai abrir portas para cada um de nós, este mesmo Deus quer que a gente viva uma revolução chamada Jesus Cristo. Não uma vida qualquer, mas uma vida em abundância, uma vida colorida, porque o jardim de Deus florescerá no meu e no teu coração. O jardim de Deus. Talvez nessa noite esteja alguém aqui duvidando do agir de Deus. Talvez nessa noite alguém esteja aqui se perguntando: Senhor, mas será que vai dar? Será que eu terei força? Será que eu vou encontrar o caminho? Deus, estou com dificuldade de enxergar os limites desse caminho, mas eu quero enxergar o Pai, porque a palavra diz que ninguém veria o Pai se não fosse por Ele
Ele quem? O caminho, que também é verdade, que também é vida. Esse Deus quer produzir na minha e na tua história uma nova vida, uma vida em abundância. Você crê nisso, irmão? Quem crê nisso? Você crê? Hein?